Horário de atendimento da nossa casa, todas as terças e quintas, às 20 horas. Sexta às 14. Domingo em 2 horários, 9 e 10 e meia. Né? Aos sábados nós temos a evangelização infantil a partir das 8 e meia da manhã. Se tiver filhos, sobrinhos, agregados, é só trazê-los que eles vão conhecer quem é Jesus. Ok? Nossa casa vive de doações e graças a vocês que a nossa casa está aberta. A gente não tem nenhuma ajuda governamental, onde as doações que a gente recebe através do bazar, elas são revertidas e a gente paga as nossas contas como bons brasileiros que somos, né? Água, luz, aluguel, IPTU, enfim, né? E se não fossem essas doações, nossa casinha não estaria aberta. Então, desde já eu agradeço e peço que, com certeza, vocês estão sendo muito bem abençoados, porque a quantidade de doação que a gente está tendo é bem alta e a gente já agradece de antemão e rogamos que Jesus continue abençoando cada um de vocês, tá? Assim como também, nós temos também assistência de algumas famílias com cestas básicas, que também são atendidas em decorrência de vocês, porque senão vocês não doam, a gente também não teria como fornecer essas cestas básicas a essas pessoas que muitas vezes só têm essa cesta básica para se alimentar durante o mês. Tá? Então, desde já eu agradeço. Se puderem continuar nos ajudando, agradecemos. E a espiritualidade, Deus com certeza agradece mais ainda, né? Evangelho no lar, eu acredito que todo mundo esteja fazendo. A gente que faz aqui, né? Aqui, pessoal da live, nós aqui todos já realizamos o Evangelho, graças a Deus, né? Sim. Né? Aí sim. Graças a Deus nós todos, e só quem faz o Evangelho sabe o quanto de benefício nos traz. Todas as vezes é falado sobre o Evangelho. Sim, sim, sim. Porque é a forma que a gente encontra de proteção para o nosso lar. E muitas vezes, infelizmente, em muitas e muitas casas, como a gente vê no noticiário, né, essas coisas horrorosas que estão acontecendo, muitas vezes esses nossos irmãos são motivados por outros irmãos desencarnados até a cometerem certos atos, não que, claro, não tiramos a responsabilidade do encarnado, mas nós que estamos aqui na casa sabemos que sofremos influência e a gente não sabe muitas vezes porque situações acontecem, né? Desavenças, animalzinho que vive doente, irmãos brigando, marido e mulher, pai, mãe, filho, enfim. Muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes é aquele irmãozinho que a gente sabe, né, que os nossos pensamentos, infelizmente, a gente acaba atraindo esses irmãozinhos e eles vão lá pra gente lá e ficam lá com a gente. Né, amiga? Você tá bem, amiga? Tudo bem. Então briga com ele. Vai lá, briga com ele. E é bem isso que eles fazem. Meu pai tá com esse espírito hoje não, tá frio. Tá frio, choveu. Tá chovendo, pra quê? Você tá cansado, sabe? Muitas vezes eles chegam e falam isso pra gente. Você já foi semana passada, por que você vai hoje? Né? E a gente não se adentra que não é nosso. Que a gente acaba cedendo a essas informações e a gente não vem na casa espírita, a gente briga com o marido, briga com a esposa, com os filhos, grita que nem, né, holofote, né? Batemos no peito, sempre achamos que estamos certos, principalmente mãe, né? Mãe tem essa, né? Esse hábito. Só ela que tá certa, né, mãe? Né? E a gente não entende o porquê. Esses nossos irmãozinhos estão lá, nos intuindo a termos essa atitude. Quando a gente faz o Evangelho, eles são impedidos de entrar temporariamente, tá? Eu já vou explicar por que temporário. Então, quando nós fazemos o Evangelho uma vez por mês, 15 minutinhos, lemos, uma vez por semana,
15 minutinhos, a gente abre o Evangelho, conversamos, lemos um trechinho, conversamos. Ai, que maravilha! E a casa vai fazendo o quê? Esses nossos irmãozinhos vão ficando lá fora, nós vamos nos fortalecendo na fé, né? Porque quando a gente fala de Deus e de Jesus, a gente fica melhor. E com o tempo, quando a gente estiver bem ali, integrado, já, né? Já não deixando mais ouvir já deixando de ouvir essa influência, esses irmãozinhos vão entrar e vão fazer evangelho com a gente. Ai, que beleza! Ou seja, nós vamos estar trancando inicialmente a nossa porta espiritual, depois ela vai ser aberta e nossa casa se torna luz. E nós vamos ajudar não só a nós mesmos, mas aos nossos vizinhos, nossos irmãos. Sabe quando você acende uma lâmpada e os mosquitinhos ficam em volta? É da mesma forma. Quando a gente faz o evangelho no lar toda semana, com bastante amor, com bastante fervor. E a gente protege também os nossos vizinhos. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla da importância do evangelho no lar. Não só para aquele lar, mas para toda a nossa comunidade. Já pensou se todo mundo fizesse evangelho? Ai, que maravilha! Ai, que beleza, né? Aqui nós estamos em o quê? 10, 12 pessoas? Já imaginou milhares e milhões de pessoas fazendo o evangelho uma vez por semana? Garanto que o nosso mundo vai ser bem melhor, né? E vamos folgando e vamos vibrar por isso, certo? Então, não sabe fazer o evangelho? Pergunta para onde nós vamos ajudá-los, ensiná-los. Temos folheto, temos evangelho para emprestar, para vender, para doar. O importante é que vocês façam. Não consegue fazer de qualquer jeito. Vamos fazer uma chamada de vídeo, a gente não está aqui online. A gente faz uma chamada no dia que vocês escolherem e a gente faz junto. E com o tempo vocês vão fazendo, ficando sozinhos e vão, por aí vai. Ok? Então, outra coisa, nós que já fazemos, vamos divulgar o evangelho, vamos ensinar os nossos vizinhos, nossos parentes a fazer, por que não? Ah, mas não consegue, ela faz o seu um dia, sei lá, na casa do filho. Faz um dia na sua casa e um dia na casa do filho, até ele pegar. Que maravilha. Fica a dica. Ok? Então, nesse instante, vamos dar início aos nossos trabalhos, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui no salão. E pessoal da live, corre lá, pega a aguinha, que mais tarde, no final da palestra, nós vamos fazer a fluidificação também da água, tá bom? Então, nesse instante, peço a ajuda de vocês, quem se sentir à vontade de fechar os olhos, e vamos agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Agradecendo a Deus o dom da vida, o dom da escolha, do livre-arbítrio e das nossas melhores escolhas. E como essa noite escolhemos estar aqui para escutarmos um pouco da sua palavra, Pai. Agradecemos a toda a espiritualidade, a toda a equipe dessa casa, doutor Zé Maurício, todos os seus membros que estão aqui já derramando sobre cada um de nós seus fluidos revitalizantes, regeneradores, e que possamos sermos merecedores dessas bênçãos e que possamos assimilar tudo que foi dito aqui e aplicá-los na nossa jornada, para que possamos, Senhor, assim, elevar-nos cada vez mais e estar um pouquinho mais próximo do que o Senhor nos ensina. Graças a Deus e graças a Jesus. E nesse instante vamos envolver com muita amor nossa palestra de hoje. Bem-vinda, amiga. Muito obrigada. Bom, agora formalmente, boa noite a todos. Boa noite à espiritualidade desta casa, que sempre nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. Boa noite àqueles que estão à distância também, aos nossos mentores que nos trouxeram até aqui, nos incentivaram para que nós pudéssemos, então, nos confraternizar em torno do Evangelho de Jesus, né? Porque é sempre uma oportunidade imperdível
estar aqui e falar sobre ele, meditar sobre as coisas que ele ensina, sobre o que a doutrina espírita nos esclarece, e aí a gente vai aos pouquinhos, então, crescendo em entendimento, né? E crescendo também espiritualmente. Para isso, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do item 103 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Ele tem por tema estima do mundo, né? E esse tema eu achei bastante interessante a gente conversar, porque o mundo, tudo que está ao nosso redor, nos influencia 24 horas por dia, né? E nós sabemos que estamos aqui de uma forma passageira, com uma finalidade última, né? E aí, será que essa influência que nós recebemos do mundo cotidianamente, diariamente, né, é saudável? A gente está sabendo lidar com ela? O que Emmanuel, né, nessa lição, traz para a gente como informação a respeito dessa situação em que nós vivemos, né? E eu digo nós vivemos desde sempre, né? Porque vivemos em sociedade desde que fomos criados, então o mundo, aquilo que está em torno de nós, desde sempre nos influencia. E aqui, para falar sobre isso, Emmanuel vai trazer uma mensagem de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25, que eu vou ler para que a gente possa entender o contexto que Emmanuel vai nos mostrar. Ele fala assim: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Palavras de Jesus. Quando Jesus fala em pai de família, lá no Novo Testamento, né, naquela comunidade judaica, naquela época, ele está falando naquela pessoa que tinha autoridade, né? Era a autoridade máxima dentro de um círculo social, né? Era a autoridade, então, todos os que o seguiam então o mesmo contexto, o mesmo ritmo de vida, as mesmas ideias, né? Então ele vai falar assim: se chamam Beelzebul, pai de família, ou seja, aquele que tem autoridade, aqueles que o seguem, né? Ou seja, os seus domésticos, nas palavras da época, né? O que vai acontecer com eles? Hoje, nós poderíamos falar numa expressão mais popular, tal pai, tal filho, não é isso? Que o pai seria a autoridade em relação ao filho, então o filho é parecido com o pai, vai sofrer as mesmas consequências que o pai. E é mais ou menos isso que ele está falando aqui. E quem é esse pai de família no contexto do Evangelho? O pai de família aqui seria o próprio Jesus. Porque à época, como Jesus, ele fazia tratamentos de cura, ele fazia desobsessões que nós conhecemos hoje, né? Tirava os espíritos malignos. Então, quem faz isso? Na cultura judaica, é o tal do Beelzebul, né? Que é uma figura, digamos assim, uma figura, um deus pagão filisteu, né? Que eles acreditavam que era então a representação do mal. Então, no começo, quando Jesus começa a fazer coisas que ninguém conhecia, já acreditavam aquilo às fileiras do mal, as fieiras do mal. Então, Jesus recebia coisas que a gente muitas vezes não para pensar, né? Porque está tudo lá dentro do Novo Testamento. Então, Jesus recebia muitas críticas. Por quê? Porque ele estava implantando novas ideias, ele estava implantando um novo comportamento para todas as pessoas,
né? E a gente só se atém muitas vezes, né, nas coisas boas que ele fazia, nas curas, nos endemoniados que eram curados e aquela coisa toda. Só que Jesus recebia críticas de quem? Daqueles que o cercavam, do mundo em que ele vivia, né? E é nesse contexto que Emmanuel vai chamar a nossa atenção, porque nós, enquanto cristãos, também recebemos muitas críticas pela influência do mundo, né? E aí Emmanuel começa falando assim, olha, muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vistas no campo individual. Por que Emmanuel chama atenção para isso? Porque muitas vezes, né, nós, no afã de levarmos a mensagem de Jesus, no afã de participarmos, né, de uma casa religiosa, no nosso caso aqui, né, pertencente à doutrina espírita, mas nós podemos falar de outras casas também, né, as casas evangélicas, as católicas, as budistas, todas as denominações religiosas, né? O budismo, óbvio, né, não crê no Cristo como nós o temos, né, como o Filho de Deus. Entretanto, ele tem lá os seus representantes da divindade, vamos dizer assim. Então, o que a gente está falando? Então, muitas vezes a gente presta muito cuidado, tem muito zelo, né, com os nossos pontos de vista individuais. Então, o que eu acho do Cristo, o que eu penso daquela lição, o que eu penso da forma como devo agir de acordo com o que Cristo ensinou, né? Então, a gente vai criando uma ideia, né, dentro dos nossos próprios conceitos, que nem sempre são os melhores, né? Por quê? Porque nós estamos ainda aprendendo do Cristo, aprendendo a ser cristãos. Então, nem sempre nós expressamos verdadeiramente a ideia de Jesus, né? Então, Emmanuel vai chamar essa atenção, né? Porque a gente fica muito cuidado, com muito zelo, com muita atenção naquilo que a gente acha. E aí a gente vai exprimindo o quê? O nosso ego, o nosso eu, né? E não o eu de Jesus, né? E aí ele fala assim, olha, falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes, que lhe exornam o caráter. Guardam secreto propósito de obter a admiração de todos e se sentem prejudicados se as autoridades transitórias no mundo não lhes conferem apreço. Então, o que Emmanuel está fazendo aqui? Emmanuel, né, está falando aqui? Que nós ficamos muito preocupados, né, em nos mostrarmos cristãos, em nos mostrarmos exercendo, né, aqueles conceitos morais que Cristo nos traz no seu Evangelho, né, e a gente quer se mostrar. A gente quer que o outro reconheça Jesus em nós. Então, o que acontece? Que o nosso ego já está tão exacerbado, vamos dizer assim, né? Que se eu não falar do Evangelho e o outro elogiar aquilo que eu falei, o meu entendimento, a minha interpretação do Evangelho, né? Então, aí eu vou, é o famoso melindre, né? Vocês já ouviram falar de melindre? Melindre é assim, sabe? É aquele mal-estar que se cria quando alguém fere o nosso ego, quando alguém fere o nosso orgulho, né? Aí a gente fica chateadinho, a gente fica assim, sabe, meio desconfortável, né? E é aí que muitas vezes acontecem as dissensões, acontecem as desuniões, as brigas. E nós não estamos falando somente da casa espírita, nós estamos falando da nossa vivência no mundo, porque o mundo é assim,
né? O mundo, ele nos coloca muitas vezes situações em que nós somos chamados a exercitar aquilo que a gente pensa que conhece, aquilo que a gente pensa que já sabe, né? Que normalmente são aquelas virtudes que nós estamos buscando ainda reconhecer em nós. Uma delas é a humildade, né? Então a gente vai vendo que muitas vezes, né, quando essa admiração, quando esse consenso, né, porque às vezes eu gosto muito de alguém, mas quando alguém expressa um pensamento diferente do meu, aí eu já fico mais resistente, né? Aí eu já ponho um pé para trás. Como assim? Não está pensando como eu? Né? Então, assim, a gente espelha no outro o nosso próprio ser. E aí é a exaltação do ego, do orgulho ao máximo, né? Porque eu quero que o outro seja como eu, porque eu sou top. Então, ele vai falando que tudo isso é a cultura do meio do mundo em que a gente vive. Porque se nós interpretássemos o Evangelho de Jesus como os Espíritos nos indicam, nos auxiliam, nós nos preocuparíamos apenas conosco mesmos. Nós nos preocuparíamos apenas em enaltecer as virtudes que temos em nós. Independente do outro se vai gostar, independente do outro se vai aceitar, né? Porque nós estamos muito preocupados com o que o outro pensa da gente. O outro pensa da gente, o que o outro pensa da gente é problema de quem? Do outro, né? Nós sabemos quem nós somos. Jesus sabe, conhece cada coração aqui existente no mundo. Né? Então, a relação, sabe, de prestação de contas, vamos dizer assim, é sempre eu e Deus. É sempre você e Deus. Nunca em relação ao outro. Então, a gente vai vendo que as opiniões, o modo de ser, o modo de agir, vai influenciando, né? Vai contaminando tudo aquilo que Jesus nos ensina. Porque Jesus não falou nunca para o outro. Ele sempre fala para nós, para o nosso coração. E aí, Emmanuel continua nos explicando. Olha, agem quem? Nós, que estamos no mundo. Esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então não adianta eu parecer ser. Eu tenho que ser. Por isso que Jesus, num outro momento, ele vai dar essa mesma explicação quando ele fala, né, fala dos sepulcros caiados, né? Ou seja, ornados por fora, decorados por fora, muito bonitos, mas podres por dentro, né? Então, nem sempre o que se fala a respeito, né, é realmente aquilo que se sente. Então, isso que ele está falando aqui. Quem tem o reino de Deus, né, quem está em sintonia com a mensagem de Jesus, né, não precisa de aparência exterior. Basta ser. Vocês lembram de Chico Xavier? Tem gente que fala, puxa, eu gostaria muito de ser como Chico Xavier. Olha só, escreveu tantos livros, consolou tantas pessoas. Mas Chico Xavier, ele fazia uma coisinha pequenininha por vez. No final de uma existência de mais de 90 anos, né? Parece que foram 92 anos que ele viveu, ele já tinha feito muita coisa. Então, nós vemos que fazer uma coisinha pequenininha, um gesto, sabe? Um gesto de carinho, um gesto de benevolência, um gesto de paciência e todas essas virtudes nossas é que vão nos tornar, então, capacitados para esse chamado reino de Deus. E quando isso acontece com, digamos assim, a divulgação do mundo,
Nós estamos, então, dando preferência à exaltação, né, muitas vezes transitória, do que as aparências podem nos oferecer. Né? Ele fala assim: não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se de detentores e prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológicos brilhantes. Homenagem pessoal, né? Então, eu tenho um espírito amigo, né, que sempre recomenda, né, a todas as pessoas que ele tem oportunidade de conversar e de orientar, em especial aos médiuns que trabalham nas casas espíritas, né, não envaideçam os médiuns, tá? Não façam proselitismo, não agradeçam em especial, não exaltem a vaidade dos médiuns, dos trabalhadores do Cristo, porque isso é que faz essas homenagens, vamos dizer assim, né, é que fazem com que esse sentimento ainda permaneça dentro de todos nós, né? Porque estamos aqui sempre em busca de alguma coisa maior, de buscar, né, vencer as nossas imensas perfeições. Então, se eu gosto muito, né, de um palestrante, se eu gosto muito de um pastor espírita, se eu gosto muito de um padre, né, enaltecer essas qualidades que ele tenha, né, de uma forma explícita, de uma forma, digamos assim, exacerbada, muito obrigada, né? Vai então tratar, né? Vai então enaltecer esse ego, e aí a gente perde o trabalhador do Cristo, né? Porque ele vai se perder nas inúmeras vaidades. Né? Então ele vai falando, né, que Jesus, ele era chamado então naquela época, principalmente no início das suas tarefas, né, ele era chamado feiticeiro, ele era chamado Beelzebul, mas ele permanecia ali firme, porque ele sabia qual era a destinação, né, dele aqui na Terra. Ele sabia qual era a função, qual era a obrigação, né, que ele veio cumprir aqui na Terra. E cada um de nós temos as nossas obrigações, os nossos compromissos, cada um de nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades a alcançar. Né? Então, ele vai então nos estruturar para que a gente não se deixe envolver por essas coisas do mundo, né? Por essas vaidades, por essas homenagens, ou então, né, pelas críticas. Kardec foi um dos que sofreu muitas críticas no início, né, da codificação, quando ele começou, então, fazer todo aquele processo de descobrimento, entre aspas, né, da espiritualidade, da forma como ele fez, né, relatando, catalogando e trazendo muitas informações que na época eram contrárias a tudo o que se tinha conhecimento. Então, o que Kardec faz? Ele desiste, fala assim, não, está todo mundo contra mim, estão me chamando disso, estão me chamando de louco, estão me chamando... Não. Ele tinha a certeza do caminho que ele tinha que trilhar. Jesus tinha certeza do caminho que ele tinha que trilhar. Nós, enquanto seguidores,
precisamos também ter a certeza do caminho que nós temos a trilhar. E o nosso caminho, muitas vezes, é um caminho difícil, porque Jesus não teve vida fácil. Tanto não teve que ele foi crucificado, né? Aqueles que andavam com ele, que o enalteciam, que agradeciam, né? No momento lá da cruz, só ficaram 2, 3, acredito, né? As mulheres e João, o evangelista. Então, a gente vai vendo que seguir Cristo é sempre um caminho de desafio. Desafio por quê? Porque a gente vai ter que ir contra as convenções do mundo. Após, né, o sacrifício de Cristo na cruz, nós vemos que muitos dos seus seguidores foram mortos nos circos. Né? Muitos dos seus seguidores não renunciaram como era a obrigação, né, da época lá, para que pudessem então seguir adorando outros deuses de acordo com as orientações dos romanos. Né? E aí? Porque Cristo, aqui ele vai falar, olha, se a força humana tornou o Cristo na cruz, não deixará de torturá-los também. Então, ter a firmeza, né, ter a fé, ter a certeza dos nossos objetivos é que nos faz seguidores do Cristo. Né? É o que nos faz seguidor do Cristo. E aí, o que acontece em relação a nós? Por que é que eu tenho que seguir Jesus Cristo? Vocês já fizeram essa pergunta, assim, intimamente? Ninguém precisa me responder, né? Por que seguir Jesus Cristo? Aí a doutrina espírita vem nos aclarar, né? Digamos assim, a necessidade que nós temos de Jesus. Porque Jesus foi constituído o nosso modelo, para que a gente um dia possa, crescendo, chegar até Deus, chegar à nossa plenitude espiritual. Eu trouxe para vocês hoje a historinha de um valoroso trabalhador espiritual na seara espírita, chamado Frederico Figner. Né? E eu posso falar o nome dele porque ele escreveu um livro justamente para alertar a todos nós, espíritas, né? Espíritos espíritas, da nossa responsabilidade espiritual, né? E da nossa, muitas vezes, ingenuidade do ponto de vista espiritual. Porque esse espírito, né, ele foi muito atuante na Federação Espírita Brasileira, lá nos idos de 1903, até 1910, mais ou menos, né? Ele era um trabalhador assíduo na federação, ele tinha muita influência, ele trabalhava nas desobsessões, ele, não sei se ele chegou a presidir a federação, mas ele era alguém que estava na direção de alguns trabalhos lá. E ele vem a desencarnar, né? Então, assim, ele tinha todo o conceito espiritual, sabia como se dava o processo da desencarnação, o que ia acontecer com o espírito quando desencarnasse, tinha todas as informações técnicas legais, né, a respeito do que Kardec trouxe para nós através dos espíritos. Então, quando ele desencarnou, já no plano espiritual, aí ele conta no livro, né, que ele esperava, então, resplandecer uma luz imensa. Por que ele esperava? Porque ele trabalhou para a caridade, ele deu cesta básica, ele amparou pessoas que tinham necessidade, trabalhou com os espíritos, né? Auxiliou na cura de muita gente. Então ele se achava que, olha, tô bem, né?
eu desencarnei, mas eu estou aqui no plano espiritual e agora é só deixar então que a minha luz resplandeça. Só que, não, como diz a minha amiga aqui, quando ele chegou lá no plano espiritual, aconteceu que a luz dele nem fazia claridade em canto nenhum. Era assim, sabe, bem fraquinha, muito fraquinha. E, de acordo com as circunstâncias, né, porque ele foi recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes, assim como outros espíritos que estavam ali, aí, em um determinado momento, eles tinham que partir para um outro local. E, nessa partida, Dr. Bezerra pede para ele, não, espere um pouquinho, nós vamos encontrar uma irmã que está a caminho. E daqui a pouco, então, passado algum tempo, chega aquela irmã, com uma luz imensa saindo do seu peito. E ele logo pensou que fosse um espírito elevadíssimo, né? Que fosse um espírito conhecido de todo mundo, que tivesse trabalhado na doutrina espírita, que conhecesse todas as questões, né, espirituais. E aí ele pergunta, quem é essa irmã de tão grande elevação? Né? Diz ele no livro que ele, ainda olhando aquela luz, ele sentiu até uma pontinha de inveja, né? Ao que foi repreendido mentalmente, né? Para que não tivesse aquele sentimento. E foi explicado para ele, essa senhora foi uma professorinha, né? Trabalhou, cuidou de muitos alunos, né? Na faixa etária, né? De 10, 12 anos, encaminhou muitas almas. Então ela recebeu, ela trabalhou em silêncio, dentro, né, dos conceitos morais do Cristo. E então ela agora no plano espiritual resplandece luz. Então, essa história é só para a gente entender, né, que estar no mundo, a gente pode, deve, tem que estar. Entretanto, a gente tem que estar com os pés, né, no chão, no nosso mundo, mas o coração e a mente no plano maior, no plano espiritual. E essa é a mensagem de hoje, né? Eu tenho 5 minutos para fazer uma oração? Já foi. Se já foi, eu termino. Então é a mensagem de hoje. Eu trouxe uma oração, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade aqui, né? E que a gente possa, então, durante o sono noturno, fazer, né, a nossa reflexão individual e ver como é que nós estamos, então, trabalhando no mundo, tá? Atuando no mundo que nos rodeia. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Obrigada, Shirley. Eu falei minha amiga, não falei o nome dela aqui. Não é Shirley? É, Shirley. Shirley. Eu não falei o nome dela. Vergonha. Desculpa, Shirley. Muito obrigada pelas palavras. E nesse instante, então, o pessoal da live corre lá perto da aguinha. Nós vamos fazer a fluidificação das águas. Peço a ajuda de vocês aqui no salão. Vamos envolvendo com muito amor a Rosana, que vai direcionar as nossas vibrações dessa noite. Nesse instante, vamos envolver o nosso planeta numa luz azul intensa, envolvendo todos os continentes, em especial aqueles que se encontram em conflitos, que passam por catástrofes. Vamos envolvendo todos os seres do planeta em amor, fé, esperança, força de vontade. Vibremos também por todos os governantes desse nosso planeta. Que todos sejam tocados pelo amor de Jesus e consigam fazer o melhor para um bem maior. Vibremos por todos aqueles que se encontram doentes, em especial aqueles que nos são mais próximos. Vibremos por todos os idosos, todas as crianças e todos aqueles que passam por dificuldades. Que cada um, Pai, seja abraçado por Jesus e fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os lares e em especial pelo nosso lar, nossos familiares,
amigos e principalmente àqueles que ainda se dizem nossos inimigos. E pedimos licença, Pai, para vibrar por nós mesmos. E nesse instante pedimos que nossa água seja fluidificada com tudo o que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E também seja colocado o remedinho necessário para a cura de nossas dores. Deixemos ainda uma vibração em aberto de muito amor, fé, esperança, fraternidade, compreensão, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e a Jesus que abriu. Pessoal da live, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.